seguinte, eu reservei esse espaço para mim, mas na verdade eu não vou utilizá-lo. Eu passei a maior parte desse tempo trabalhando para que esse grupo pudesse se estabelecer aqui na Unirio, para que esse simpósio pudesse acontecer aqui, junto com Portugal, e trabalhei no sentido de que tem um grupo de estudantes nossos aqui que estão fazendo alguns artigos sobre terrorismo e direitos humanos, ou o inverso. Então, o que eu aproveitei? Eu aproveitei o trabalho que foi feito pela Júlia e pela Bruna. Cadê a Bruna? Está ali, né? São dois estudantes nossos, com a orientação da professora Elizabeth Susequini, e esse trabalho sobre Palmeira é deles, né? Então eu vou passar a palavra para elas, para que elas mesmas apresentem, certo? E depois darei um espaço também para o professor Luiz Otávio falar um pouquinho. Então eu abro mão do meu tempo para que eles possam apresentar o trabalho. Muito obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Bruna, essa é minha irmã, Júlia. Nós somos estudantes da Unirio e nós preparamos essa apresentação para vocês. Eu espero, é uma apresentação um pouco mais didática, né? É uma apresentação um pouco mais didática do que a apresentação feita agora, né? Como eu disse, foi feita uma pesquisa. A gente acaba não tendo tanta bibliografia quanto a isso, né? Então a gente acaba se baseando em certos relatos, sites de notícia, claro, nada muito sensacionalismo, BBC, Al Jazeera. Então a gente preparou essa apresentação com muito carinho e eu espero que vocês gostem bastante. Só, né? A gente também queria agradecer a oportunidade do evento, que foi uma ação de vanguarda, tanto da Decania quanto da Universidade Nova de Lisboa. E, nesse sentido, a gente gostaria de iniciar essa apresentação. É um tanto extensa, mas a gente não tem a pretensão de englobar tudo que esse tema aborda, porque é um tema muito complexo. Eu queria começar falando sobre a Síria, a composição étnico-religiosa dela. A maioria de sunitas, só que você tem uma porcentagem mais ou menos de 13% de alauítas, que são uma seita dos xiitas, e os xiitas em si são em torno de 3%, os drusos em torno de 3%, os cristãos em torno de 9,5% e outras etnias em torno de 2,5%. Os conflitos entre sunitas e xiitas eles começaram em 632 d.C., com a morte do profeta Maomé, e nesse sentido eles diferiam muito em relação a quem deveria ser o próximo califa, que os sunitas eles falavam que não necessariamente o próximo califa deveria ser descendente do profeta Maomé, diferentemente dos xiitas, que reforçavam que deveria ser necessariamente. Nesse contexto, eu queria expor para vocês a razão da divisão da Síria, do porquê que ela tem essa linha reta, que faz muito referência ao que aconteceu no contexto de neocolonialismo do continente africano, que foi depois da Primeira Guerra Mundial, com esse acordo de Sykes-Picot, a França e o Império Britânico dividiram essa região, fazendo com que essa parte da Síria ficasse sobre o domínio da França, e isso foi a origem dos conflitos modernos, porque não respeitaram a divisão sectária daquela região. Além disso, eu gostaria de frisar que há um estado de emergência na Síria que foi decretado em 1963, no contexto no contexto de quando o partido Baath estava no poder, e desde então é o mesmo partido que continua no poder até hoje, sendo que o pai dele, Hafez, que é o Bashar al-Assad, é o atual presidente da Síria. Ele está no poder desde 2000, quando foi a morte do seu pai, que já estava no poder havia 30 anos. Então, o mesmo partido está no poder desde então.
Pode passar, por favor. Então, além disso, é importante frisar a Primavera Árabe, que ocorreu em dezembro de 2010, que ela iniciou com as manifestações pacíficas naqueles países do norte da África e alguns países do Oriente Médio. Ela culminou com... Ela desejava a liberalização, as pessoas estavam pregando por maior liberdade, respeito às liberdades individuais e contra a censura dos governos ditatoriais. E, nesse sentido, ela teve maior expressão nas cidades de Daara e Homs, na Síria, que foi quando começou. São cidades pequenas. Foi a mesma coisa que aconteceu nas outras localidades onde a Primavera Árabe estourou, porque a principal ponto aqui foram cidades pequenas. Não foram cidades grandes como Damasco ou Alepo, que essas manifestações pacíficas iniciaram. Foram cidades pequenas e também foi com o uso das redes sociais. Tanto é que teve bloqueio no Egito, o Egito bloqueou a internet durante um dia para que não houvesse maiores... comunicação, até para impedir que as pessoas denunciassem esse tipo de censura que estava havendo. Mas, enfim, só contribuiu para piorar a visão deles em relação ao governo. A visão internacional em relação ao governo. A resposta do governo sírio inicialmente foi positiva. Eles, inclusive, decretaram o fim do estado de emergência, só que depois, como as pessoas, além de terem pedido outras demandas, além de maiores liberdades, eles também começaram a pedir a queda do regime do Bashar al-Assad. E aí ele começou a responder bem violentamente, jogando bombas, e a polícia realmente reagiu incisivamente em relação aos manifestantes. E aí, nesse sentido, acabou estourando uma guerra civil, que houve várias insurgências rebeldes. Houve várias insurgências rebeldes e... E aí acabou que o governo foi acabando... ficou mais difícil dele controlar a situação e acabou estourando uma guerra civil. A essência do Estado... nisso surgiu o Estado Islâmico, foi ganhando terreno dentro da Síria nesse contexto de implosão de guerra civil. A essência do Estado Islâmico, ele é sunita. O surgimento, ele foi um braço, surgiu de um braço da Al-Qaeda do Iraque. O fundador é o Zarqawi. Ele era bem influente dentro da Al-Qaeda do Iraque. Só que o problema é que a Al-Qaeda, o objetivo dela é mais fazer ataques pontuais por meio de células terroristas. Então eles fazem ataques pontuais para destabilizar governos ou determinadas localidades. Diferentemente do projeto do Zarqawi, que ele queria realmente implantar um projeto de Estado, a reconstrução do califado que tinha antigamente. Na época que havia... antigamente. E aí esse manifesto, que é a administração da selvageria, que foi escrito por Najib, ele é basicamente seria o texto base utilizado como meio para como seria a trajetória de você alcançar essa possibilidade, esse estado, entendeu? Como você os meios, como deveria ser o seu posicionamento, o próprio grupo deveria agir a fim de conseguir esse objetivo, que seria a fundação do califado novamente. E aí, em janeiro de 2014, eles decretaram o califado. Eles decretaram um novo califa. Aí, nesse sentido, o avanço do Estado Islâmico na Síria, ele é bem demonstrado nessa foto, nessa imagem. Isso aqui foi depois da retomada de Palmira, pela aliança da Rússia com o governo sírio. E aqui, esse território todo em cinza é a quantidade territorial que o Estado Islâmico já conseguiu angariar dentro da Síria. Essa parte vermelha
é a região que o Estrela Side tem como aliados, e essas regiões verdes são os outros grupos insurgentes, grupos rebeldes, que são contrários ao governo sírio. Bom, gente, não sei se vocês se incomodam, eu prefiro apresentar no pé. Vamos começar a falar de Palmira, né? Dia 21/5 de 2015, o Estado Islâmico conseguiu fazer a tomada de Palmira. Mas o que é Palmira? A gente escuta muito, mas qual é a história dela? Qual é a origem? Ela era um oásis destinado a caravanas, utilizado há milênios. Então não é de agora, não é da época do Império Romano, que Palmira tem uma importância muito grande para a região. Mas o porquê dela ser tão importante? Palmira, por ser um local de passagem para o Mediterrâneo, da Índia, da China, do Oriente Médio como um todo, ela teve ali uma mistura de culturas que você não consegue ver em local nenhum do mundo. Você tem influências greco-romanas, você tem influências beduínas das civilizações ao redor, e você tem influências árabes. Então, assim, é muito difícil você encontrar algum lugar que tenha feito essa junção dessas culturas de forma tão maravilhosa. Os dados populacionais. A gente tinha, né, antes da entrada do Estado Islâmico, de 50 a 70 mil pessoas morando na cidade, e o fluxo anual de turistas por ano era de 150 mil. A gente até achou um número muito grande. Ela falou, não, tem certeza que esse número... E realmente, o fluxo de turistas lá era muito grande. Os critérios por que tinha esse fluxo muito grande? De novo, pela origem histórica dela, pela importância histórica dela. Os critérios de escolha, que influíam muito nos critérios de escolha da Unesco, foram basicamente 3. Primeiro, como eu disse, por essa reunião cultural que teve e que foi celebrada de forma tão linda na arquitetura dela. O segundo critério foi a descoberta dela, de novo, por viajantes no século XVII e no século XVIII, que acabou por influenciar um novo renascimento de um certo classicismo na arquitetura e no urbanismo moderno. E o terceiro critério de escolha foi a beleza dela. Você olha a cidade, por mais que sejam ruínas, aquela cidade saindo do deserto sírio, é algo impressionante. Mas, bom, por que Palmira? Por que o Estado Islâmico, né, o Daesh, queria Palmira? Primeiro, como eu disse, pela importância histórica e arqueológica dela. Segundo, o Estado Islâmico tem um destino, o ideal deles é um destino final, é um destino de eliminação de identidade cultural. Tudo que não é islâmico, tudo que não tudo que eles acreditem que eventualmente possa contaminar aquele tipo de mentalidade deles, eles vão tentar destruir. Isso a gente consegue ver, e isso foi também atestado, né, foi dito pelo secretário da Unesco. Então, assim, e não só uma questão de Oriente versus Ocidente. Por exemplo, pré-cristianismo, por isso Palmira foi tão visada por eles. Palmira mistura tanto a cultura mesopotâmia quanto pré-cristianismo que existia no Oriente Médio. Então, acabou sendo o alvo perfeito, porque tudo que eles precisavam demonstrar que eles tinham, vou usar até uma palavra um pouco forte, mas que eles tinham ojeriza, estava ali. Eles poderiam destruir. A economia, né, por conta do turismo, como eu disse, 150 mil turistas não é algo a se ignorar. E a questão militar, principalmente. Palmira fica a 215 quilômetros de Damasco. E Damasco costumava ser
a capital do califado, do antigo califado. Então, você ter um ponto tão perto de Damasco, que é onde você pretende fazer a sua futura capital, é algo extremamente importante. Bom, Palmira, ela era especial dentro da Síria, e no contexto social, como eu pude explicar aqui, ela com certeza ela era extremamente especial, tanto para a Síria, quanto no contexto ali da província de Homs. E a destruição dela, 45% da parte residencial da cidade foi embora, né? Não existe mais, foi mobilizado. Os residentes só voltaram aproximadamente 10 dias após a reconquista, porque teve que passar um esquadrão de bombas para limpar a cidade das bombas deixadas pelo Estado Islâmico. E agora fiz uma apresentação comparando, né, o que era e o que eles deixaram. A visão de cima do Templo de Bel. Bom, esse eu achei um pouco tragicômico. Esse era o leão de Alat. Alat era uma divindade mesopotâmica. E nesse leão, em uma das patas dele, estava escrito a seguinte frase: Alat abençoará quem não derramar sangue neste santuário. E aí, é isso que acontece com a destruição no anfiteatro não foi tão grande, mas eu acho que foi uma destruição muito mais psicológica, né, muito mais ligada às execuções que aconteceram lá do que qualquer outra coisa. Então é um local que vai ficar muito manchado. Né? Mas aproximadamente um mês depois da retomada, né, fizeram um concerto. O Putin, né, ele fez um concerto, patrocinou um concerto, ele organizou um concerto para ver se consegue melhorar, né, a imagem do local. Então, além disso, a gente tem que frisar como é que foi essa retomada de Palmira, que foi uma aliança entre o governo russo e a Síria. O que importa realmente em relação ao interesse da Rússia é que eles têm uma base, eles puseram uma base aeronaval em Latakia, que é muito importante por causa da proximidade do Mediterrâneo, e a Rússia tem muito interesse ali para a exportação de hidrocarbonetos. Então, e nesse contexto, eles botaram uma base aeronaval lá. Os ataques aéreos feitos pela Rússia, eles começaram em outubro de 2015, junto com a coalizão dos Estados Unidos, mas eles foram mais fortes no período de setembro de 2015. Mas logo após isso teve um cessar, eles fizeram um acordo dos Estados Unidos e a Rússia fez um acordo de cessar-fogo, só que excluindo os grupos Al-Nura e o Estado Islâmico. E Al-Nura é uma base, é um braço da Al-Qaeda, só que na Síria. Só que nisso acabou que eles estão usando esse pretexto de bombardear em tese, o Estado Islâmico e esse braço da Al-Qaeda na Síria, só que eles estão acabando bombardeando localidades civis que nada tem a ver com isso, além de estarem bombardeando também, principalmente hospitais e outros, e principalmente os lugares específicos do Al Hamlet, que eles são responsáveis por socorrer as pessoas. Nesse contexto também é importante frisar que houve numa cidade da Síria, os residentes fizeram um protesto para que não houvesse a reabertura de um hospital, porque eles sabiam o que acontece nos hospitais, que eles são alvos de bombardeios das aeronaves russas. A retomada de Palmira foi em 27 de 3 de 2016 e ela foi muito importante porque o simbolismo dela é enorme, no sentido de que ela é uma cidade muito importante dentro da Síria e fora da Síria, por causa da questão histórica, e também porque demonstra uma perda de terreno do Estado Islâmico dentro da Síria. Isso aqui foi Alepo, em julho de 2010, vocês podem ver as ruas, piscina, não sei o que, tudo a cidade realmente.
E aí você vê depois tudo destruído por causa de bombardeios em dezembro de 2014, ainda sem antes terem sido feitos bombardeios da coalizão dos Estados Unidos e da Rússia. Isso aqui, antes da guerra, a população da Síria era de 22 milhões de pessoas. Depois, nesse contexto de guerra civil, isso aqui é dado de março, do mês passado desse ano. E até agora já foram deslocadas 11 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas foram feridas e 250 mil morreram. Isso aqui é a quantidade de crianças que já morreram, 13.600 crianças até agora, sendo que 42% dessas crianças não conseguiram identificar a idade delas porque não tinham documentos. Isso aqui é o número de refugiados que tiveram. Isso aqui já foi depois do início da Guerra Civil, porque a Guerra Civil começou em 2011, por volta de 2011, e isso aqui já 9.500 já em 2012, e agora são quase 5 milhões de refugiados em março de 2016. Bom, para terminar, muita gente se pergunta o que fazer nesse tipo de situação, como responsabilizar esse tipo de conduta, né? Existem diversas convenções relacionadas a patrimônios mundiais e elas são de responsabilidade de toda a comunidade. Eu coloquei aqui só as principais. Mas muita gente pensa, poxa, acho que isso é uma situação para o Tribunal Penal Internacional. Sim, é uma situação para o Tribunal Penal Internacional. O artigo 5º do Estatuto de Roma prevê essas violações, e o 8º especificamente com relação a monumentos históricos, não necessariamente tendo sido declarados pela Unesco. Mas quais são as dificuldades disso? Primeiro, a Síria não é signatária do Estatuto de Roma, então isso já é um obstáculo gigantesco. E para qualquer tipo de indicação para fazer esse julgamento lá, o que teria que acontecer era uma indicação do Conselho de Segurança. Só que essa indicação depende tanto de questões geopolíticas quanto de interesses, e depende principalmente da vontade da Síria de acabar deixando a sua não é exatamente autonomia, mas deixando a sua autoridade de lado para poder, em prol de um Tribunal Penal Internacional. Muita gente fala também, sim, a Síria pode julgar esse tipo de conduta, mas em que contexto? Aí é o questionamento maior que a gente tem. Em que contexto ela vai conseguir fazer isso se, em plena guerra civil, não existe contexto, não existe uma possibilidade de ser cumprido, de ser julgado, de ser condenado a curto prazo. Obrigado.